Boa noite, povo de Deus. Graças a Deus. Amém? Muito bom, né? Mais um domingo aqui na casa do nosso Deus. Hoje é um dia muito especial, né? Um domingo de Páscoa, né? Onde o Filho de Jesus ressuscitou, está vivo em nossos corações. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos ficar de pé para a gente fazer a leitura da palavra de Deus, para a gente já estar orando também, que se encontra lá no Salmo, no maior Salmo da Bíblia, que tiraria agora à noite, se encontra lá no Salmo 117. Amém? Amém. Vamos salvar essa hora desse versículo, todo mundo lê junto. A palavra de Deus, amém? Vamos lá? Louvamos a Deus, o Senhor. Todas as nações, todos os povos, louvem. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Amém. Né? Esse salmo apesar de ter só 2 versículos, ele é um salmo assim que ele chama a gente mesmo, né, para adoração, para louvor a Deus, né? E ele fala assim, né? Esse salmo é uma essência, é um hino consigo que celebra a fidelidade e a misericórdia de Deus, estando com convite universal para que todas as nações juntem e louvem a Deus. Amém? Eu não sei não, mas eu estou achando a voz minha aqui muito ruim. Não tá? Vamos louvar, vamos orar, né? Primeiro, vamos fazer a nossa oração, logo depois a gente vai estar louvando a Deus. Feche os seus olhos, vamos louvar, orar ao Senhor esta noite, amém? Amado Deus, Pai que estás nos céus, nesta noite nós estamos aqui, Senhor, somente para louvar e engrandecer o Teu nome, meu Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem dado o Teu Filho Jesus para morrer naquela cruz por nós e Ele ressuscitou e vive está no nosso meio, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos nada do Senhor, meu Deus, a não ser a Sua misericórdia, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, meu Deus. Livra, Senhor, o Teu povo de todo o mal, Deus. Nos ensina a cada dia, meu Deus, a viver debaixo do Teu cuidado e debaixo da Tua verdade, meu Pai. Perdoa, Senhor, nossos pecados, Deus. Perdoa os meus pecados, Deus. Perdoa as minhas falhas, Pai. Perdoa, Senhor, aquilo que deixamos de fazer, Senhor. De atender, às vezes, Pai, o Teu chamado, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos perdoando, Deus. Dê um culto desta noite, Pai, debaixo do Teu cuidado, com o Teu cuidado, Deus. Abençoe a vida do pastor, Senhor. Logo após vai trazer a Tua mensagem também, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, a nossa mente, ó Deus, para aprender mais um pouco da Tua palavra nesta noite, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Eu te oro e te agradeço. No nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o canto, né? Há um rei entre nós. Amém? Existe um rei em nosso meio, que os corações recebam luz. Oh,
descobri que a graça de Deus é excelentemente poderosa. A palavra de Deus proclama promessa de boas novas e quando olhamos para as famílias da Bíblia e para as famílias de hoje, dois elementos comuns sobre promessa e grande verdade, de forma que a vida familiar pode ter a grande variedade de estresse que a família tem. Frequentemente, as lutas contra o estresse que Deus se fez mais poderosamente presente entre nós, amém? Os momentos mais difíceis que Deus está presente nas nossas vidas, né? Aliás, Ele está presente o tempo todo, mas parece que é um momento mais difícil que a gente busca mais a Deus, né? Principalmente no meio da família, né? E como uma boa família, hoje nós temos aqui muitos visitantes, né? Quem está nos visitando aí, levanta a mão, por favor. Hoje eu tenho uma visita ilustre aí também, né? Na minha família. Vamos abençoar o nosso visitante nesta noite, né? Seja sobre vós, nós vos abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à casa do nosso Pai, né? Como diz o pastor, se quiser ficar, tem muitos lugares aqui na igreja, né? E vamos louvar o Senhor com um canto que ele fala de família, né? Venha desfrutar do amor de Deus, você e sua casa, né? Senhor, meu Deus,
escolhido para relembrarmos, ó Pai, que o Teu Filho ressuscitou e Ele vive, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai, porque neste dia rememoramos, Pai, o sacrifício do Teu Filho e também cremos e sabemos, Pai, que Ele vive e que Ele está de braços abertos para salvar, para acolher aquele que deseja, Senhor. Porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio de escolher qual caminho queremos seguir. E que cada uma que nesta noite, Senhor, possa voltar sua mente, o seu coração para Ti e reconhecer que só Jesus Cristo salva. E que Ele pagou um preço na cruz pelos nossos pecados. E que hoje nós podemos estar aqui, porque isso aconteceu no dia permitido por Ti, Pai. Nós somos eternamente gratos a Ti, Senhor. E Te agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos depositados no Teu altar. Que eles sejam, Senhor, sabiamente administrados pelos nossos irmãos, Senhor. Dê a direção, Senhor, de cada um que está na administração desta igreja. Cuida, orienta, renova as forças e dê sabedoria para que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos que aceite o nosso culto nesta noite. Que ele chegue ao Teu trono com um cheiro suave e agradável a Ti. E que possamos estar aqui com corações e mentes abertos para Te adorar em espírito e em verdade, porque é assim que Te agrada, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Se tiver algum sol com o irmão André, logo depois o pastor está com a palavra. Graças a Deus, amados. João estava chorando, olhando pro céu, procurava por um Salvador. Pois ninguém no universo foi digno de abrir o livro do Deus e Senhor. De repente uma voz disse: não chores mais, pois alguém se mostrou vencedor. Então lá no centro do trono de amor pude ver o Cordeiro de Deus. E todos cantaram: digno és de honra e louvor. O universo se uniu, louvando ao Senhor. E ao ouvir quem é digno, Cristo responde: eu sou. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus. Agora abra sua Bíblia e os olhos também. Nós estamos no tempo do fim. Não fique surpreso se ele hoje voltar pra levar seus filhinhos ao lar. Não use desculpas de alguém que deixou de buscar salvação no Senhor.
volte agora e peça perdão, aleluia, haverá salvação. Então cantaremos, digno és de honra e louvor. Subiremos ao lar, louvando ao Senhor, e ao ouvir quem é digno, Cristo responde: eu sou. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Então cantaremos, digno és de honra e louvor. Universos ao lar, louvando ao Senhor, e ao ouvir quem é digno, Cristo responde: eu sou. Glórias para sempre, glórias para sempre, glórias para sempre ao Cordeiro de Deus. Graça e paz, amém? Mais uma vez nós estamos aqui na casa do nosso Deus. Estou com um 3 aqui, viu, Júnior? Cadê? É Mateus, cadê? Mateus não. Zaqueu, né? Que dá uma regulagem aí nos graves. Nós estamos com um problema aqui de cabos, e aí por isso que está com essa. Estão usando um cabo aqui que não é o normal e está dando esse trabalho aí. Mas quinta-feira, se Deus quiser, até quinta-feira nós teremos um técnico aí para nos ajudar aqui. Né, Zaqueu? Então que Deus abençoe a todos vocês. Que bom que você veio, que bom que você está aqui conosco nesta noite. Hoje é aquele dia de relembrarmos a ressurreição de Cristo, mas não é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, porque nós estamos orando 40 dias em oração pela família, e o tema hoje, mais uma vez, é sobre a família. Eu quero agradecer a Deus pela presença da família espiritual que temos em Cristo Jesus, e a minha família, a extensão da minha família que está ali, né? O filho de caçulo, né? E o último neto também, o último não, né? Pelo menos por enquanto, né? O Emanuel está conosco nesta noite. Então nós vamos fazer a leitura do texto que está lá em Efésios capítulo 1, a partir do verso 18. É um texto que fala sobre a ressurreição em Cristo Jesus, o poder de Cristo Jesus, esse poder que temos em Cristo Jesus para a nossa ressurreição. Esse texto fala que já temos acesso, né, às regiões celestiais em Cristo Jesus. O verso 20 fala sobre isso, mas nós vamos usar esse texto para falar sobre família. O tema da Convenção Batista Nacional é famílias firmadas na rocha, que é Cristo Jesus. E nós vamos fazer a leitura do texto e dar continuidade aqui à nossa ministração, tá bom? Semana que vem nós teremos a celebração da ceia, então já esteja preparado para isso. Estou dando um tempo aqui para ver se a voz fica melhor aqui, mas acho que não vai ter jeito hoje não. Vai ser todo mundo do mesmo jeito aqui. Então, Efésios capítulo 1, a partir do verso 18, vai estar na projeção aí. Essa é a versão NTLH. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo.
e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós, olha que coisa bonita nesse texto, é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Amém? Vamos orar, falar com o Papai do Céu e pedir que ele continue falando aos nossos corações. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, te damos graças pelo teu cuidado para com as nossas vidas, para com as nossas famílias. Já te agradeço, Senhor, pelo privilégio de poder estar neste lugar na noite de hoje, porque sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, já foi derramado aquela porção de amor que é nova todos os dias. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor proveu tudo para que pudéssemos nesta noite louvar o teu nome, engrandecer o teu nome e também colocar diante do Senhor as nossas famílias e também, Senhor, receber do Senhor uma porção da tua palavra para continuar direcionando as nossas vidas conforme a tua vontade. Perdoa também, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as vezes que falhamos, perdoa as vezes, Senhor, que negligenciamos estar na tua casa, buscando a tua presença, e fala aos nossos corações mais uma vez. Eu oro nesta noite agradecido no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, no tema de hoje, em Efésios aqui, é família edificada sobre a rocha, é o tema geral, mas o de hoje eu acrescentei aqui, família edificada sobre a rocha é uma família iluminada pelo Espírito de sabedoria. E o que mais nós precisamos nestes dias é sabedoria. Sabedoria para criar as nossas famílias dentro daquele propósito estabelecido por Deus. E virou até chavão aquela frase que diz que família é um projeto de Deus. E daí saber apenas essa frase, que a família é um projeto de Deus? Que importância tem esta frase ou esse ensinamento na minha casa, na minha família? Eu tenho vivido para agradar a vontade de Deus? A minha família tem sido de fato um projeto de Deus? As pessoas à minha volta, os meus vizinhos, os meus filhos, porque a nossa casa, né, é o primeiro, é onde a palavra é pregada. Na nossa família há uma evidência de que de fato somos uma família segundo a vontade de Deus. Porque em Mateus 7, 24, a questão apresentada por Jesus vai além de uma informação de que a sua família é um projeto de Deus. Vai além de, ou seja, Jesus nos faz refletir sobre atitudes. Se de fato colocamos em prática os ensinamentos, se de fato a nossa família está firmada na rocha, se de fato a nossa família vive debaixo dos ensinamentos do Senhor, como cantamos agora há pouco, se de fato Jesus é o ponto principal, é o fundamento para as decisões que tomamos dentro da nossa casa. Então, a reflexão que Jesus nos faz entender é que vai além de atitudes, né? Principalmente para quem vive o contexto igreja, porque eu preciso refletir o ser igreja dentro da minha casa. O meu falar, o meu agir, as minhas atitudes, eles precisam estar de acordo com o que eu prego, porque as pessoas sabem que eu sou a igreja do Senhor e não apenas um frequentador desse lugar. Então Jesus diz que o que faz diferença no seio familiar, aliás, Jesus diz que o que faz diferença no seio familiar, o que promove a segurança, o que provê a harmonia, é a presença de Cristo, é os ensinamentos do Senhor, são esses fundamentos que precisam, eu preciso estar enraizado em Cristo Jesus. Colossenses 2, a partir do verso 6, fala desse estado de estar enraizado em Cristo Jesus. Por favor, Celine, Colossenses 2, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, ele fala sobre essa condição. Esse texto nos faz entender o que Jesus está dizendo em Mateus 7, a partir do 24, né, que é estar firmado na rocha, porque ele diz assim, olha, portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como seu Senhor, já tem aqui uma responsabilidade. Agora que eu aceitei Cristo como Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, ele diz, vivam unidos com Ele. E o verso 7 ele diz assim, estejam enraizados
nele, construam, edifiquem, né? Edifiquem a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Sobre ele, e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. É um texto poderoso, é um texto que diz que eu preciso estar enraizado em Cristo Jesus, que eu preciso edificar a minha casa, que eu preciso ensinar, viver esses ensinamentos dentro da minha casa, estar enraizado, firmado, né? Colocando em prática esses ensinamentos. Por quê? Porque Jesus, ele é a fonte, Jesus é o motivo, Jesus é o sucesso da família. Ele, ou seja, estar firmado em Cristo vai mais além do que querer, de um querer. Eu não preciso apenas querer, não basta apenas ter a vontade de viver uma harmonia dentro do meu lar. Eu preciso colocar isso de uma maneira muito prática. Precisamos mais do que regras e intenções. Nós precisamos, como vimos aqui na parte da manhã, né? Precisamos de sabedoria que vem do alto. Nós precisamos da sabedoria que vem de Deus. Nós precisamos colocar em prática esses ensinamentos. De manhã nós falamos na EBD, talvez aquela oração do salmista: Senhor, abra os meus olhos, me dá entendimento na Tua palavra, que derrama do Teu Espírito sobre a minha vida, me conduza conforme o Teu querer, sonda o meu coração, me ensina a fazer a limpeza necessária para o Senhor agir em mim. Tem um cântico que a gente canta aqui, que é Sonda-me, Senhor, que tem uma parte do texto que diz assim, né? Enche-me até que em mim se ache somente a Ti, então usa-me, Senhor. Então há uma necessidade de um esvaziar, nos limpar das coisas que não agradam ao Senhor, para nos encher daquilo que agrada a Deus, para que a nossa vida seja prática nos ensinamentos da palavra de Deus. Então, viver firmado na rocha, ou seja, é receber essa ministração que vem dos céus, colocar esse ensinamento dentro do nosso lar, ter atitudes que sejam agradáveis a Deus, que venham criar uma harmonia dentro do nosso lar, e tornar, para que esse ambiente seja saudável, né? Para o crescimento de todos, de uma maneira geral. Então, a atitude essencial para o bom andamento das nossas famílias hoje, tem 4 nesse texto de Efésios aqui para nós. A primeira delas é: uma família firmada na rocha ora para receber de Deus sabedoria e revelação. Exatamente nessa ordem: primeiro sabedoria de Deus e depois a revelação. Porque não adianta você receber uma revelação de Deus, que é muito comum hoje vermos pessoas buscando revelações, buscando que Deus traga às claras aquilo que Ele quer, e muitas vezes, quando recebe essa revelação de Deus, não sabe como lidar com isso, porque não recebeu sabedoria de Deus. Então nós precisamos, nessa ordem, como está no verso 17 de Efésios 1:17, né? Orar para receber de Deus sabedoria e revelação. Então, uma família firmada na rocha, ela precisa investir tempo em oração para receber sabedoria de Deus. Sabedoria porque os tempos são difíceis. E depois, essa revelação sobre como colocar em prática todo o ensinamento, aquilo que ele precisa mudar na vida. O texto de Efésios 1:17, na versão que eu tenho em mãos aqui, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, de Deus. Muitas vezes as revelações que nós buscamos não é conhecer mais de Deus, não é ter uma sabedoria vindo dos altos céus, é sabedoria terrena para viver de uma forma que agrade somente aos nossos corações. E ele diz que primeiro precisamos da sabedoria de Deus e depois das revelações do próprio Deus. É exatamente nessa ordem: primeiro buscar sabedoria e depois revelação de Deus. Está estranho o meu ouvido aqui, viu? E a minha sogra, ela dizia o seguinte: quem procura o que não guarda, quando encontra, desconhece. Ela estava falando sobre não saber o que fazer com aquilo que você está buscando, porque exatamente não era aquilo que você buscava.
E muitas vezes nessa busca por revelação, Deus às vezes é capaz de te mostrar algo, aí você não quer aceitar, porque não está de acordo com o que você gostaria que fosse, e você não tem a sabedoria para lidar com tudo isso. Então, como que nós vamos aplicar isso na nossa vida? Toda família precisa de sabedoria divina, sabedoria de Deus, sabedoria na palavra de Deus para lidar com os desafios diários, de todos os dias. Desafios que temos todos os dias, desafios, conflitos. Quem não tem conflito dentro do lar? Quem nunca teve um conflito dentro do lar? Seja de qual for a natureza, né? Quem não teve que tomar algumas decisões que ia afetar ou que afetou toda a família? Aí agora me trouxe à mente aqui, Daniel Camaforte, ele ministrando lá em Tabatã certa vez, ele falando de algo que ele viveu dentro do seu lar. O seu irmão mais velho tinha que fazer uma faculdade, e o pai simplesmente mudou de cidade, levou o irmão mais velho, ele já tinha 15 anos, e no coração dele ele disse: meu pai não me ama, meu pai não se importa comigo, tomou uma decisão sem compartilhar comigo, tomou uma decisão apenas pensando no bem-estar do meu irmão mais velho, e ele então vai para aquela outra cidade, e lá ele começa a se afastar da igreja, começa a ficar um pouco revoltado, entrou para o mundo das drogas, e depois, quando ele descobriu, ele estava soro positivo. E naquele momento, jovem, ele entendia que foi culpa dos pais, tomou uma decisão sem pensar. Então, quantas pessoas não viveram conflitos assim? Tomou decisões que afetou toda a família, sem falar na criação, sabedoria para criar os nossos filhos nesses dias em que nós estamos vivendo, onde há uma série de coisas aí que é normal, que quando eu era na minha infância era pecado, era vergonha, não podia sequer falar sobre estas coisas, e que hoje precisa ser aceito de uma forma muito natural no meio da família. E nós precisamos de sabedoria de Deus para lidar com essas coisas. Então são muitos os desafios que, como famílias, precisamos enfrentar todos os dias, e precisamos então de sabedoria de Deus. Então buscar em oração a sabedoria de Deus. Tudo isso requer mais do que bom senso, requer direção espiritual, requer vida de oração, requer envolvimento com a palavra de Deus, requer convívio com os nossos irmãos em Cristo Jesus, porque as nossas batalhas, embora pareçam diferentes, mas elas têm um cunho espiritual. Toda a nossa vida envolve o mundo espiritual. A Bíblia já diz que as nossas lutas, elas não são contra a carne. Tudo envolve o mundo espiritual. Tudo envolve o mundo espiritual. Então, casais que oram juntos, pedindo sabedoria, aprendem a ouvir melhor um ao outro e tomar decisões com o coração cheio de paz, ou com mais paz no coração. Então, que tal, nesta próxima semana de oração, que nós teremos aqui, a partir de amanhã, você já sentar aqui junto com a sua família, ou com o seu familiar, e começar a orar, dividir com ele os seus medos, os seus anseios, os seus sonhos, pedir para que ele ore por você. Durante essa semana eu liguei para todos os meus filhos, as minhas noras e o meu genro, pedindo que tem alguma coisa em especial para que ore por vocês. Até agora ninguém disse nada, então é porque está bem, né? E a semana eu liguei para os netos, liguei aliás para o Lucas, porque o Pedro não tem WhatsApp, a Júlia eu não tive acesso ainda, mas também não me responderam. Então eu digo: olha, deve estar tudo bem, deve estar tudo bom, deve estar tudo na paz, então, que continue assim. Então, que tal o desafio essa semana? Orar juntos, sentar com a sua família, orar com ele, compartilhar o que você pensa, chorar com ele, porque nesses 40 dias em oração pela família, ou seja, durante essa semana, você tem esse privilégio de não somente orar aqui na igreja com seu familiar, mas orar em casa, sentar do lado, compartilhar as suas necessidades, né? E pedir que ele ora por você, que eles orem por você, e que você também orem por eles. A segunda lição desse texto: a família edificada na rocha é iluminada para compreender acerca da verdadeira esperança. De manhã, ou pela manhã, nós pensamos aqui: o que me motiva a servir a Cristo? O que me motiva a ser alguém
que serve ao Senhor. Qual é a minha esperança? Onde está firmada a minha fé e a minha esperança? Então, quando nós oramos firmados na rocha, lendo a palavra de Deus, nós vamos receber do próprio Espírito Santo uma iluminação para compreender acerca da verdadeira esperança. É um texto que não está aqui no meu sermão não. Por favor, Lucas capítulo 24, a partir do verso 43 de Lucas. Mas está estranho a voz. Deixa eu trocar o microfone aqui para ver se melhora. Isso, não está legal. Vai ficar com esse mesmo, vamos ficar por aqui. Terça-feira a gente arruma. Olha, em Lucas, aqui Jesus já havia ressuscitado aqui, nesse texto. Ele apareceu para os discípulos, ele comeu ali na praia com eles, e olha o que Jesus diz aqui, depois, por favor, fala o 43 de novo. Quando ele pegou e comeu diante deles, depois disse: enquanto eu estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros, nos profetas e nos salmos. Olha o verso 45. Então Jesus abriu o entendimento, a mente deles, para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. Então só temos acesso ao mundo espiritual se de fato nos envolvermos com a palavra de Deus, buscando o auxílio do Espírito Santo para que a nossa mente, o nosso entendimento seja iluminado, para que a gente, então agora, compreendendo a palavra de Deus, as vontades de Deus, promover as mudanças necessárias dentro do nosso lar. Então, somente assim, o verso 18 do texto aos Efésios, capítulo 1, diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. O texto está falando do chamado talvez ministerial, mas o nosso ministério primário é a nossa casa, é ministrar a palavra de Deus dentro do nosso lar, falar do amor de Deus ou da salvação aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos familiares, para que eles compreendam o que Jesus veio fazer na terra, e que o próprio Jesus já dizia: o meu reino não é deste mundo. Então qual é a verdadeira esperança que precisa estar no meu coração? Então ele diz aqui: iluminando os olhos do vosso coração, Efésios 1,18, né? Na versão que eu tenho em mãos aqui. E aí eu quero citar um texto e uma passagem bíblica da primeira lição que usamos aqui na semana de oração, que é sobre Moisés. Moisés, lá no livro do Êxodo, capítulo 4, no verso 6, Moisés, ele tem uma revelação de Deus, e só depois é que ele vai buscar a sabedoria de Deus para agir. E o interessante que ele recebe, Deus fala com ele, Deus diz que ouviu o chamado daquelas pessoas que estavam sofrendo. Deus então disse que ele seria aquele que ia guiar o povo pelo deserto, e diante do que Deus revela para ele, ele fica com medo, e ele coloca duas coisas que bem interessantes. Ele diz: e o Senhor continuou: agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. O verso 7, ele diz assim: punha outra vez a mão no peito, ordenou a Deus, e o Senhor, né? Ele pôs a mão no peito novamente, e quando a tirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. A gente está fazendo, alguns que estão acompanhando comigo aqui na segunda-feira o livro do Êxodo, nós estamos trabalhando sobre o Pentateuco, e nós já demos algumas pinceladas sobre esse Moisés. E aqui tem algo que tem a ver com esse ponto, que família edificada na rocha, iluminada para compreender acerca da verdadeira esperança. O verso 18 diz: iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. E aqui nós temos, dentro do nosso ambiente de família, nós precisamos tomar muito cuidado para não agir conforme
a nossa natureza carnal, como nós aprendemos aqui de manhã, tirar coisas que estão no nosso coração, que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quantas famílias sofrem amarguras, tristezas e angústias por palavras que foram tiradas no momento emocional, no momento de raiva, no momento de dor, e foi palavras que foram mais do que murros em algumas pessoas. E hoje, adultos que carregam marcas destas palavras. Às vezes, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para compreender o momento e a situação, para não tirar da lepra que muitas vezes carregamos nos nossos corações, dores que muitas vezes carregamos do nosso próprio passado e ferimos os nossos filhos. No dia que eu estava gravando, como eu falei a semana passada, que eu achei que eu tinha dito para a Sol, amor, põe o carro para cá, que eu ouvi a voz, a forma como eu falei com ela, que eu falei, como é que você, olha a forma como eu falei, ela disse assim, né, eu estou acostumada. Isso foi uma dor muito grande, porque eu percebi, eu não conseguia entender que a minha forma de falar, eu estava repetindo um padrão, que era a forma como meu pai agia dentro de casa. E Edivan e os meus outros filhos, com certeza, e algumas vezes, se sentiram agredidos por esse padrão de voz que eu não percebia. Então, o ponto 2, ele diz aqui no verso 18, que quando estamos firmados na rocha, nós recebemos iluminação espiritual para compreender o nosso coração e guardar aquilo que, naquele momento, ao invés de abençoar alguém, vai causar uma dor ainda maior. Então não deixe que o seu coração assuma o controle das dificuldades. Busque a ajuda de Deus, peça ajuda ao Senhor, peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração. Naquele momento se afaste, fique de fora, né? Famílias que entendem o seu propósito em Deus, vivem com mais esperança, mesmo em meio às dificuldades, porque elas sabem que Deus vai agir em algum momento e vai mudar todo aquele quadro, vai mudar a história, vai fazer tudo novo novamente, mas é necessário estar enraizado em Cristo Jesus, firmado na rocha, entendendo que no momento certo, o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, trará a resposta que você precisa para continuar seguindo em frente. Porém, quantas famílias agiram sem pensar e viveram as consequências das decisões que foram puramente emocionais? Decisões sem uma avaliação espiritual, sem uma visão dada por Deus, e se desgastaram e até alguns não conseguiram recuperar. Sua família entende o propósito de Deus para ela? Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua família? A esperança no meio das tempestades, né? Quando você vive os momentos difíceis, você mantém viva a esperança de que Cristo está cuidando de todas as coisas, de que Cristo vai usar aquele momento, inclusive, para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. E terceira e última, a família firmada na rocha recebe conhecimento sobre a riqueza que é ter a vida eterna. O verso 18, a parte B, diz assim: quais as riquezas da glória da sua esperança nos santos. A verdadeira herança, irmãos, não são apenas os bens materiais. De manhã nós falamos um pouquinho sobre isso aqui, não é? Porém, não é fácil lidar. É muito simples, às vezes nós ouvirmos de pessoas assim: olha, o importante não é o dinheiro, o importante é a comunhão. Mas como lidar com essa questão num ambiente ou num mundo como o nosso, que você é medido, que você é pesado pelo que você tem, que você é visto e aceito pela marca na roupa que você usa? Como lidar com estas coisas sem se frustrar, sem se sentir fora do grupo? Como lidar com isso, se não estando cheio do Espírito Santo de Deus, se não estando cheio da palavra, se não entendendo o verdadeiro sentido de ser servo de Deus, se não entendendo qual é a verdadeira riqueza que precisamos buscar?
Porque você chega em determinado lugar e vem e já te olham de cima a baixo. Tem vendedores que passam a vez por outro, né? Tem aquela loja que trabalha assim, é por vez, né? É por vez. Aí você é novato ali, o mais velho fala: não, olha, atende aí agora porque eu vou dar uma saidinha. Porque ele olha para a pessoa e pela roupa, só foi outro dia apressar um negócio aqui em uma determinada loja. E a moça acho que olhou para ela e disse assim: olha, tem esse. Ela nem falou o preço, disse: esse aqui é mais barato, esse aqui é mais em conta. E ela virou as costas e saiu da loja. Eu falei: não, minha filha, o que aconteceu? Ela olhou assim e disse: você não tem condições para comprar esse produto. Então, como lidar então com estas coisas? Por que muitas vezes você se afasta de Deus ou da igreja, ou então se envolve numa luta de sacrifícios para adquirir coisas e acaba se perdendo porque você afasta do convívio com seus filhos, você deixa de abençoar, de estar junto, porque você precisa ser reconhecido por outras pessoas. Então, irmãos, e outra coisa, a questão aqui não é pecado ganhar dinheiro, não. A palavra não está dizendo isso aqui. O princípio aqui é não ser dominado por ele. Eu conheço e sei de pessoas que são ricas, conheço gente que tem empresas que mantêm obras inteiras, pastores e missionários em muitos lugares do país, e ele com aquilo que ele ganha da sua empresa. Então o problema não está em ganhar o dinheiro, está em você se sacrificar, em você morrer, deixar de viver a sua família, ou de estar aqui num domingo de manhã para aprender mais de Deus, apenas para ganhar o dinheiro. É você ser dominado, vivendo apenas para adquiri-lo. Olha o Salmo 127, olha a beleza desse Salmo 127, que também eu poderia estar usando aqui como o que é uma família edificada na rocha. O que ele diz: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade ou a família, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo, deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Então é preciso ter um equilíbrio, é preciso compreender o que Deus pode fazer na sua vida, é preciso permitir que o Espírito Santo de Deus lhe dê um norte. Eu vou só citar o quarto ponto aqui por causa do tempo. Famílias sobre a rocha vive no poder da ressurreição. Isso tem a ver, irmãos, com restauração. A suprema grandeza, o verso 19 e 20, fala que a suprema grandeza do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando o dos mortos. Esse ponto aqui é para falar sobre restauração. Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte. Significa também que Ele pode mudar toda e qualquer situação. Deus pode mudar a história, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar o seu lar, Deus pode restaurar a sua casa, Deus pode restaurar a sua saúde, Deus pode restaurar o seu relacionamento, Deus pode trazer o seu filho de volta, Deus pode todas as coisas. A palavra diz no verso 20 que nós temos acesso ao mesmo poder que ressuscitou Cristo. A questão é que às vezes, olha o versículo 4 de Efésios 1. Versículo 4. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus. A questão é essa aqui. Você pertence somente a Deus? Ou você tem um coração dividido? Ou você tem alianças com outros deuses ou com outras coisas que não fazem parte do reino de Deus? Ele diz somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa por causa do seu amor por nós. Verso 12, para a gente finalizar aqui.
Deus, verso 12, portanto digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Então, significa que em Cristo já temos acesso ao mundo espiritual, ao poder de fazer e realizar coisas sobrenaturais. Tiago 4,17 diz que Elias era um homem comum, como nós, e ele orou 3 anos, cessou a chuva, e ele orou novamente, e voltou a chover, e a Bíblia diz que ele era sujeito às mesmas tentações que nós, às mesmas fraquezas. Ele tinha acesso ao sobrenatural de Deus, e Jesus Cristo, nesse texto de Efésios, diz que também já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Então nós precisamos confiar na palavra de Deus, na promessa que Ele tem para as nossas famílias, porque uma família iluminada por Deus é marcada por sabedoria, é marcada pela esperança que ela tem em Cristo Jesus, na herança espiritual de uma vida eterna, no poder restaurador que temos a partir de Cristo Jesus. Uma família iluminada por Deus entende que cada lar, que em cada lar é possível viver de acordo com a vontade de Deus, tendo uma vida de oração. Então vamos cantar mais um louvor, vamos orar como o apóstolo Paulo, pedindo que o Senhor ilumine a nossa família com sabedoria, esperança e poder. Os dias são maus, mas Cristo habita em nós, Cristo está do nosso lado. Cristo, deixa eu desligar essa caixa e ligar de novo, ver se melhora alguma coisa, porque só ligar. Você queria fazer isso, né, Raquel? Pronto, nós vamos, e era isso mesmo, né? E era isso mesmo? Era. Só precisava desligar a caixa e ligar de novo, tá vendo? Nós vamos cantar esse louvor. Esse louvor fala das muitas gerações, ser santo, né? E vamos fazer desse cântico uma oração, colocando as nossas famílias de novo no altar do Senhor. Depois nós vamos encerrar orando e convidar você para estar conosco durante toda essa semana de oração, até quinta-feira, porque na sexta vamos ter uma mudança aí, tá bom? Cantando ao poder humano.
Estamos reunidos nesta noite, Senhor Deus, em famílias e em família. A família espiritual rendida a Ti, Senhor Deus, reconhecendo, Pai, estes princípios que precisam estar na nossa casa, nas nossas vidas, nas nossas mentes, nos nossos corações. Senhor, precisamos que o Senhor continue ministrando as Tuas verdades nos nossos lares, Pai. Então nos ajuda, Senhor, a Te buscar cada dia mais, que as nossas mentes, Pai, sejam abertas para entender as maravilhas contidas na Tua palavra, e que o Senhor venha nos encorajar a colocar em prática, Senhor, os Teus ensinamentos. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, abençoa, Senhor, os nossos filhos, os nossos netos, Pai, que os nossos familiares que ainda não reconhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, possa ter o privilégio de poder experimentar, Pai, essa bondade do Senhor, que Cristo possa também fazer parte das suas vidas. Senhor, nos dê uma semana de paz, nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana, Senhor, em que a Tua palavra possa ser ministrada dentro das nossas casas. Nos encoraja, Senhor, a orar mais, a Te buscar mais, como o apóstolo Paulo faz nesse texto, orar mais para que os nossos filhos venham cada dia mais firmar e entender as Tuas verdades, que sejamos também exemplos, Senhor Deus, para a nossa família. Nos abençoa, Senhor, nos abençoa, Senhor, como filhos que somos do Senhor. Abençoa cada família aqui representada, Senhor, aqueles que estão viajando, que estão em viagem neste lugar, aproveitando, Senhor, de um momento com seus familiares, conhecendo este lugar, que o Senhor possa levá-los de volta para as suas casas, guiando, cuidando, livrando de todo e qualquer acidente, para que os teus filhos possam chegar juntamente aos seus lares, cuidados e guardados por Ti. Quanto a nós que ficaremos neste lugar, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a fazer aquilo para o qual fomos chamados, ministrar a Tua palavra, vivendo e ministrando a Tua palavra neste lugar. Nos abençoa e nos guarda. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém, amém e amém. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus continue sendo ministradas sobre as nossas vidas e sobre toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Amém? O Senhor nos abençoe, nos guarda. Tem aniversariantes? Por favor, quem é os aniversariantes? Zânia, mas quem? Quem mais? Jefferson também, já está aqui, Jefferson está aqui, ó. Sônia também. Irmã Sônia também? Que vem mais aí? Olha, meu irmão. Se tiver mais alguém aí que precisa, viu? Que faz aniversário essa semana, vem pra cá. Nós vamos orar. Foi Suzy. Suzy é de outra praia já agora. 3 aniversariantes aí, tá vendo, dessa semana? Vamos abençoá-los? Estende sua mão pra cá, vamos abençoá-lo? A bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos cantar, vamos orar logo, né? Que a gente já canta, né? Amado Deus, Pai que está nos céus, nós somos gratos por estas vidas, Senhor. Vidas que o Senhor cuidou, amou e morreu para que elas tivessem vida eterna também. Nós te agradecemos, Senhor, por estas vidas, e pedimos ao Senhor que continue derramando bênçãos dos céus sobre cada um deles, sobre a vida da Sônia, sobre a vida da Rosânia, sobre a vida do Jefferson. Deus, Pai, guarda estes teus filhos, preserva-os enquanto estiverem neste mundo, Senhor, e que esta data possa se repetir por muitos e muitos anos na vida de cada um deles. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos cantar parabéns. Parabéns a vocês nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao
Obrigado, Deus abençoe sua vida, viu, meu irmão? Obrigado, Deus abençoe sua vida. Obrigado, Deus abençoe. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar.